Boa noite, eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico, formado pela UNB há quase 20 anos, Universidade de Brasília, e meu site é o icaro.med.br. Hoje eu queria conversar com vocês sobre uma coisa que tem chamado por aí de pseudomedicina, ou seja, falsa medicina. Eu queria, antes de mais nada, saber se vocês estão me escutando direitinho, tá? Eu estou usando um fone de ouvido para poder melhorar o áudio. Saber se vocês estão me escutando e vendo direitinho para a gente poder começar. Maria, Simone, vocês estão escutando direitinho? Sim ou não? Lembrando que dúvidas somente sobre o assunto de hoje, tá? Eu vou responder ao final da live para que a gente não perca tempo e nem o foco no tema adequado, tá bom? Então vamos lá. Por que eu quero falar com vocês sobre esse conceito de pseudomedicina, ou seja, falsa medicina? É porque é o seguinte, recentemente eu recebi em um dos grupos de WhatsApp dos quais eu faço parte, um grupo de médicos, recebi de um médico mais convencional, mais alopata, um excelente médico, um artigo publicado no JAMA, no dia 25 de janeiro de 2019, o JAMA é o Journal of American Medical Association, ou seja, é o Jornal da Associação Médica Americana, é uma revista científica em medicina que publica artigos científicos e opiniões de especialistas e que tem muita credibilidade na comunidade médica, na comunidade científica, ok? E esse artigo do dia 25 de janeiro, na verdade não é um artigo, né? É um ponto de vista publicado de algumas pessoas, publicado no dia 25 de janeiro de 2019, tá bom? O nome do artigo é The Rise of Pseudomedicine for Dementia and Brain Health. Em português, seria o advento, né, o aumento da pseudomedicina para demência e saúde cerebral. E por que eu resolvi discutir um pouco esse ponto de vista com vocês? Pelo seguinte, tem se falado muito nos últimos 20 anos e cada vez mais sobre pseudomedicina e pseudociências. O que seria isso? Falsa medicina e falsa ciência. E, principalmente nos últimos anos, organizações têm se levantado para dizer se as defensoras da ciência, defensoras da medicina, supostamente, né, elas alegam para a população que estão querendo defender a população das falsas ciências e das falsas medicinas, tá? Esse é um propósito nobre, porque à medida que a população mundial aumenta, à medida que a medicina não consegue tratar adequadamente ou até prevenir adequadamente muitas doenças, muitos sintomas, muitos agravos à saúde, mas ao mesmo tempo em que a medicina, as redes sociais, a mídia noticiam e falam cada vez mais de ciência e de medicina, você tem cada vez mais informações disponíveis para o público, e essas informações, é claro que você vai ter informações de qualidade, cada vez mais à disposição do público, mas você também vai ter informações que não são de qualidade. Você tem bons profissionais de saúde divulgando boas informações, você tem profissionais de saúde ruins divulgando informações ruins, você tem profissionais de saúde que não são tão bons e que conseguiram fama às custas de muitos seguidores e tudo mais, e que propagam informações de qualidade técnica duvidosa, muitas vezes representando interesses individuais, querendo divulgar alguma coisa que foram pagos ou pagas ou que tem algum benefício para poder divulgar. E você tem informações que são colocadas como oficiais, como técnicas, como de boa procedência, como de boa serventia, tá? Amplamente utilizadas e que também não tem essa serventia ou essa validade toda. Então, hoje em dia, quando você entra em contato com o julgamento de que algo é pseudomedicina ou pseudociência, você realmente tem que analisar criticamente para saber se aquilo realmente é uma medicina de baixa qualidade, é uma ciência de baixa qualidade, é uma informação que você não deva confiar, ou se os interesses de quem está divulgando aquela informação
são interesses escusos, são interesses que deveriam fazer com que você prestasse um pouquinho mais de atenção e de juízo crítico naquilo que você está escutando, ok? Então eu vou falar um pouco dessa opinião que foi publicada no JAMA e depois eu teço as minhas considerações finais para você. Mas ao longo do texto vocês vão entender por que eu estou falando sobre isso, tá bom? Então os autores do artigo, eles colocam que a população norte-americana, na verdade dá para extrapolar para a população mundial, que a população está envelhecendo e que, à medida que envelhece, é meio que natural que a quantidade de demências, de casos de demência e de Alzheimer, né, estejam aumentando. E que, infelizmente, medidas de tratamento e prevenção, de cura e prevenção efetivas, elas não são tão difundidas ou tão presentes ainda para esse tipo de doença, ok? Isso realmente é verdade, tanto que a Organização Mundial de Saúde estima que até 2050, uma em cada 6 pessoas vai ter alguma demência, principalmente do tipo Alzheimer, sabe? Então são dados realmente preocupantes. Mas a gente sabe que quadros de demência, eles são multifatoriais, né? Não são causados por um ou outro fator isolados e muito menos só por genética. Você tem alimentação, você tem exercício, você tem hábitos de vida ao longo da vida, você tem uso de medicamentos, tem intoxicações do ambiente, tem inflamação sistêmica, inflamação cerebral, são vários fatores, ok? E os autores do artigo continuam, dizendo que muitos indivíduos estão preocupados em desenvolver alterações cognitivas, né, alterações de aprendizado, de memória e demência. E que à medida que a gente tem cada vez mais informação acessível, as pessoas procuram, independentemente, buscar informação sobre intervenções que possam melhorar a saúde cerebral, ainda que nem todas as fontes contenham informação médica de qualidade. Isso é verdade e a gente tem que tomar cuidado com fontes na internet, principalmente, né, nas redes sociais e profissionais que não detenham informações realmente confiáveis, tá? E ele pontua no segundo parágrafo que, em relação às doenças neurodegenerativas, o principal exemplo de pseudomedicina é a promoção de suplementos dietéticos que melhoram a cognição e a saúde cerebral. Ele diz que é uma indústria bilionária que tem colhe os benefícios de estar na mídia lá nos Estados Unidos, né? De estar na mídia, na internet, no rádio, na televisão, e que é uma indústria bilionária de venda de suplementos para poder melhorar a saúde cerebral. Isso serve para todas as áreas. Realmente tem muita propaganda de suplementos no mundo todo e eles chamam a atenção que muitos desses suplementos não são aprovados pelo FDA, que é o Food and Drug Administration, que é a entidade oficial dos Estados Unidos, que revê a segurança e a eficácia de suplementos. E o artigo coloca que suplementos podem causar problemas, como estudos que envolveram a vitamina E, que ela poderia causar vários problemas, inclusive até morte, tá? E que a Associação de Alzheimer é preocupada com esses suplementos e que muitas vezes a eficácia dos suplementos ela é advogada, é falado em favor deles, mais baseado em testemunhos de alguns casos específicos do que em ciência, tá? E colocam que esses suplementos podem ser caros e que a discussão deles deveria seguir padrões clínicos e revisão de outras intervenções. Vamos lá. Suplementos são fundamentais para a maioria das pessoas, seja para prevenção, seja para ajudar a tratar sintomas e doenças. Isso é incontestável. Por quê? Porque a maioria das pessoas não se alimenta como deveria. Então, se o organismo continua precisando de nutrientes à medida que a gente envelhece, se esses nutrientes não vêm da alimentação,
eles têm que vir de suplementação. Eu bato muito nessa tecla e você pode ler a minha opinião completa sobre isso no icaro.med.br/suplementos e no icaro.med.br/suplementação, ok? Então, infelizmente, nós médicos não recebemos na faculdade quase nada de conhecimento de qualidade sobre como indicarmos e acompanharmos o uso de suplementos adequadamente. A gente não recebe esse tipo de conhecimento na faculdade, tá? Eu já dei aula em faculdade de medicina, fui aluno de medicina 20 anos atrás, acompanho gente que tem aulas na medicina até hoje e, infelizmente, a gente não recebe conhecimento necessário para entender, valorizar e prescrever suplementos como deveria. Mas a necessidade é óbvia, gente. Se o nosso organismo precisa de nutrientes a vida inteira, de ômega 3, de coenzima Q10, de magnésio, de vitamina D, de vitaminas do complexo B, e isso não vem adequadamente da dieta, tem que vir de algum lugar. Então vai ter que vir de suplementos, sim. E a indústria de suplementos, é claro que quer ganhar dinheiro, é claro que tem que sustentar suas pesquisas, suas vendas, famílias, funcionários. Agora, do mesmo jeito que a indústria farmacêutica não é inteiramente malvada e que os remédios são fundamentais para ajudar no combate a doenças, remédios não fazem prevenção, tá bom? Ajudar no combate a doenças, a indústria de suplementos também tem um lado completamente positivo, que é ajudar no fornecimento de nutrientes de qualidade para uma maioria da raça humana que não se alimenta adequadamente. Claro que os suplementos devem ser utilizados sob a prescrição e orientação de profissionais de saúde competentes. E a maioria dos profissionais de saúde por aí não sabe lidar direito, prescrever direito, acompanhar direito suplementos, ok? Mas falar que suplementos não têm benefícios comprovados, essa generalização nem para a saúde cerebral, isto é um erro. A gente sabe muito bem que há décadas a indústria farmacêutica percebeu que vender remédios é um negócio extremamente lucrativo, um negócio de trilhões de dólares a cada ano, ok? Mas um esforço foi feito nas últimas décadas para que os médicos e profissionais de saúde em geral valorizem muito mais prescrever remédios do que indicar hábitos saudáveis de vida e suplementos quando necessário. Suplementos podem ajudar sim na prevenção de doenças, no fortalecimento do organismo e da saúde. Remédios, não. Remédios auxiliam o organismo no combate e controle de doenças, mas eu desconheço remédios, em quase 20 anos de medicina, de atuação em medicina, de palestras, dirigindo hospitais, sistemas de emergência móvel, já trabalhei até em convênios, eu nunca vi remédios que ajudem na prevenção de doenças. Então, os suplementos são necessários sim, e falar que suplementos podem oferecer perigos para a saúde é a mesma coisa que falar que remédios podem oferecer perigo para a saúde. E nem por isso ninguém está condenando os remédios por aí. É questão de se usar adequadamente as coisas. A indústria farmacêutica ganha rios de dinheiro incentivando médicos a prescrever remédios. Nos congressos a gente ouve falar muito mais de remédios do que de suplementos. Agora, daí a você querer colocar que medicina é algo baseado em remédios e não também em suplementos, é uma coisa incompleta e até equivocada. Quando eles colocam aqui que a maioria dos suplementos que é falado por aí como bons para a saúde mental não passam pela aprovação do Food and Drug Administration, do FDA norte-americano, se você for procurar na internet e até em vários vídeos que eu postei lá no icaro.med.br/vídeos-câncer, vocês vão ver o seguinte, que como a indústria de suplementos tem bem menos dinheiro para pagar por estudos científicos do que a indústria dos remédios, então você acaba tendo muito mais estudos para legitimar o uso de remédios, menos de suplementos. Ou os estudos que são feitos para poder falar de suplementos, eles são estudos que são considerados de menos corpo
ou de menos validade e serventia do que os estudos que suportam, né, que dão suporte à indicação de remédios. E a gente sabe muito bem que o FDA tem uma forma de conduzir os estudos, de conduzir a liberação de substâncias, que passa por um financiamento que é meio, como é que eu vou dizer para vocês, meio que sustentado pela própria indústria que quer que tal remédio ou suplemento seja aprovado. Então, como a indústria farmacêutica tem mais dinheiro para poder pagar pesquisas, naturalmente você vai ter mais remédios com corpo de estudos muitas vezes tendenciosos, sabe? Como vários pesquisadores têm denunciado. Lá no meu site você pode buscar conflito de interesses, você vai aprender um pouco mais sobre isso, e nos vídeos que eu falei, que estão lá no icaro.med.br/vídeos-câncer, vocês vão ver que são centenas, milhares de vozes que estão denunciando que, para o FDA norte-americano aprovar uma substância, precisa-se ter dinheiro para poder custear estudos sobre aquela substância. E quem costuma ter mais dinheiro para custear estudos é a indústria de remédios, porque suplementos, algumas vezes, não podem ser patenteados. E aí é claro que quem vai pagar por uma substância prefere pagar por uma substância com a qual vai ganhar dinheiro por pelo menos uns 10 anos, que é a patente. Então, é claro que vai se patrocinar muito mais estudos de substâncias que não sejam naturais, digamos assim, que tenham sido criadas pela indústria farmacêutica e que possam ser patenteadas, do que suplementos que muitas vezes não podem ser patenteados. Entendeu, gente? Então é muito mais fácil falar mal de suplementos do que falar mal de remédios hoje em dia. Por mais que muitos estudos já tenham sido identificados atualmente, estudos que respaldaram a prescrição de remédios, como estudos errados, de péssima qualidade técnica, com várias falhas metodológicas, com manipulação de resultados ou até falsos mesmo, ok? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Criou-se uma cultura da chamada medicina baseada em evidências, ou seja, que tudo em medicina deveria ser embasado em evidências científicas, em estudos científicos. Só que se quem mais tem dinheiro para patrocinar estudos científicos é a indústria dos remédios, naturalmente isso acaba sendo utilizado, a medicina baseada em evidências, como um argumento para sustentar mais a prática de remédios e para poder queimar os suplementos do que algo que efetivamente seja confiável cegamente para suportar uma medicina, uma ciência em saúde baseada em evidências. Porque se quem tem mais dinheiro para poder pagar as evidências é a indústria dos remédios, naturalmente você vai ter o uso disto equivocadamente, em parte, para poder suportar remédios, entendem? Eu vou compartilhar mais material sobre isso com vocês, mas no meu site, no icaro.med.br, já tem muito sobre isso. Eu não estou dizendo que a gente tenha que jogar medicina baseada em evidências no lixo. Não. O que eu estou dizendo é que tem muita coisa por aí que está sendo queimada através dessa medicina baseada em evidências, mas que tem uso e teve uso até milenar na medicina para ajudar pessoas, para ajudar em medicina, e que está sendo queimada por essa medicina baseada em evidências, muitas vezes por estudos de baixa qualidade técnica, mas que você tem como publicar em revistas, manipular os resultados ou manipular a forma como os resultados são divulgados para poder se forçar uma realidade. E o próprio texto, ele fala de uma coisa que é falsa, que é a vitamina E aumentando o risco de AVC hemorrágico e até aumentando o risco de dose em altas doses. Gente, os estudos que comprovaram esse risco da vitamina E para a saúde foram estudos mal feitos. Por quê? Estudos que não levaram em consideração que a vitamina E só funciona em conjunto com a vitamina A, com a vitamina C, com ácido alfa-lipoico e também, em muitos casos, com boas gorduras, como o ômega 3. Ok? Outra coisa, estudos foram feitos com altíssimas doses de uma forma da vitamina C, da vitamina E, ok? E, que é o alfa-tocoferol. Acontece que a gente tem 8 tipos diferentes de vitamina E e eles funcionam em conjunto. E quem fez os estudos parece
que queria mesmo chegar a um ponto de vista negativo da vitamina E. Porque já se usa altas doses da vitamina E há décadas para ajudar em transtornos de fertilidade, transtornos reprodutivos, em excesso de oxidação e de inflamação no organismo. Então, muitas vezes, estudos são feitos para poder queimar, principalmente suplementos e estratégias naturais. Misteriosamente, bem menos estudos são feitos para queimar remédios. Você entende? E muitos estudos foram arquivados quando remédios que eram promissores para poder ganhar dinheiro ou já estavam na praça rendendo lucros, muitos estudos parece que foram arquivados, isso a mídia tem denunciado, na internet você encontra, quando chegaram a resultados negativos de remédios. Poucos desses estudos vieram à tona e vários remédios foram retirados da praça. Tá? Você encontra vários exemplos desses por aí. O último, por exemplo, escândalo foi o do Vioxx, um anti-inflamatório que teve estudos no começo embasando a sua eficácia e depois vários estudos vazaram dizendo que ele causou várias mortes e até problemas de hipertensão em várias pessoas. Mas num primeiro momento, vários estudos publicados em várias revistas de renome, revistas confiáveis, tá? Respaldando o uso. Então a gente tem que tomar cuidado hoje em dia com o que é colocado como evidência científica, tá certo? E o próprio texto aqui, de posicionamento contrário à suplementação e o que ele chama de pseudomedicina, ele tenta colocar a suplementação como pseudomedicina, ele coloca como suplementos podendo ser caros, tá? E que pode haver estudos de baixa qualidade por trás da prescrição de suplementos. Sim, remédios também podem ser muito caros e tem vários estudos de baixa qualidade por trás do respaldo aos remédios, tá certo? E ele coloca que muitos pacientes, muitos cuidadores profissionais de saúde estão prescrevendo suplementos e coisas que ele chama como pseudomedicina, sabe? Com falso suporte metodológico científico, ou seja, estudos que eles consideram como de baixa qualidade, coloca como se várias dessas técnicas fossem divulgadas e praticadas por leigos ou por profissionais de saúde, como que alertando que são praticados baseados em estudos de baixa qualidade científica. Ora, isso também a gente tem que ter cuidado. No Brasil, recentemente, algumas instituições e pessoas se levantaram para dizer: eu sou defensor da ciência, defensor da medicina, e começam a atacar, por exemplo, homeopatia, acupuntura, medicina chinesa, dizendo que não há estudos científicos comprovando. Quando a comunidade científica, que realmente é confiável, tem estudos comprovando a eficácia da homeopatia, sim. Tem estudos comprovando a eficácia da acupuntura. Além de estudos, muitos testemunhos e muitos casos de sucesso terapêutico. Aí, eles gostam, né, esses falsos defensores de ciência, da medicina, que enchem o peito para falar disso, colocam: mas esses estudos não são admissíveis, não tem rigor científico confiável. Então, eles estão errados. E você tem que entender que muitas vezes uma pessoa não quer aceitar uma evidência como científica. E aí, se não quer aceitar uma evidência como científica, o que quer que apareça tentando respaldar aquilo vai ser taxado como: não tem evidência científica, mas se aparecer evidência, e várias, como é o caso da homeopatia, da acupuntura e da medicina tradicional chinesa, que são criticadas hoje em dia, e agrupadas por alguns como pseudociência, sabe? Como não ciência, como não medicina, aí desqualificam os estudos dizendo que não cumprem um método científico adequado ou não são estudos de peso, de corpo. Fica fácil, né, gente? Ou seja, eu não quero aceitar algo, então eu digo que não tem evidências científicas. Se alguém fala que tem evidências científicas, eu vou lá e desqualifico todas as evidências científicas dizendo que elas não são aceitáveis. E aí, se você mostra que as evidências científicas são aceitáveis, desqualifica o método ou a pessoa que apresentou os estudos. Então tá desse jeito, infelizmente. Sabe, tem muita coisa que é científica ou simplesmente funciona, mas ninguém quer financiar estudos para mostrar que funciona, e aí isso é colocado como pseudomedicina ou pseudociência. Então a gente tem que tomar cuidado com um texto como esses,
e eu vou mostrar ao final por que a gente tem que ter mais cuidado ainda, porque tem conflito de interesses, sabe? Possivelmente gente com rabo preso que participou da elaboração do artigo para poder influenciar pessoas. E isso ainda sai no Journal da American Medical Association, no JAMA. Complicado, né? Tem pessoas que vão acreditar cegamente nisso sem criticar o texto, ok? E aí ele continua dizendo que a pseudomedicina envolve, por exemplo, intoxicação por metais, exposição a mofo, causas infecciosas, doença de Lyme, desintoxicação, intervenções nutricionais. Gente, pelo amor de Deus, tudo isso que foi citado não é pseudomedicina. O cérebro se intoxica por metais e muitas pessoas têm neurodegeneração. Sim, isso está comprovado por vários estudos, mas parece que os autores aqui desse texto preferem ignorar essa realidade, tá? Mas, sim, o cérebro sofre, pode neurodegenerar e podem ser geradas, sim, demências e até Alzheimer por intoxicação por metais, por exposição a mofo e fungos em geral, por causas infecciosas, por causas inflamatórias. A gente sabe hoje em dia que até depressão e ansiedade tem um componente de inflamação cerebral, a neuroinflamação, sabe? Doença de Lyme, sim, e também por falta de nutrientes, por intoxicações, por excesso de metais, por intoxicação até por antibióticos. Então, o que acontece? Os autores do texto, eles nitidamente classificam como pseudomedicina tudo que não seja tratamento por remédios ou tratamentos por aí hospitalares e tudo, que sejam respaldados por estudos que eles optam por classificar como científicos. E também tem uma coisa, entenda, sempre vai ter menos estudos científicos favoráveis a desintoxicar por metais, causas infecciosas, inflamação cerebral, intervenções nutricionais. Por quê? Porque esse tipo de coisa não gera patente e não dá ganho de dinheiro direto para quem pesquisa. Então as pesquisas nessas áreas sempre vão ser de menor vulto e menores as pesquisas em geral, os estudos, a quantidade de pessoas estudadas do que o que a indústria farmacêutica paga para os estudos. Fica fácil você desqualificar uma coisa, sabe? Quando você simplesmente opta por desconsiderar todas as causas fisiológicas envolvidas e as causas patológicas desses processos, que são pouco valorizados na faculdade de medicina, nas pós-graduações, nas residências médicas, nos congressos. Por quê? Porque congressos médicos, faculdades, livros de medicina, a educação por representantes de laboratório que levam estudos em consultório, opiniões de especialistas, quase tudo isso pode ter um financiamento por trás da indústria farmacêutica que vai querer promover os seus produtos, que são os remédios, gente. Ok? Aí colocam aqui que várias pessoas que promovem o uso de suplementos, de terapêuticas naturais, como uma dieta saudável para o coração e para o cérebro, exercícios físicos, sono, que vários desses profissionais, suplementos, né? Eles recebem dinheiro ou lucros indiretos para poder falar bem dessas intervenções não medicamentosas. É verdade. Muitos profissionais recebem dinheiro direta e indiretamente, lícita e ilicitamente. Vou explicar para vocês, porque é o mesmo que acontece na indústria dos remédios, tá? Você tem profissionais honestos que são chamados para falar de bons suplementos ou bons remédios naturais que possam ajudar, mas que não são convencionais e que a indústria farmacêutica não ganha tanto dinheiro com eles, ok? Ou não ganha dinheiro com eles porque não ganha muito dinheiro com eles porque não geram patente, certo? Eu conheço excelentes médicos que falam da sua experiência em consultório e das evidências científicas desses suplementos e tratamentos naturais, ok? Não há nada de errado nisso. Simplesmente a indústria dos suplementos paga bons profissionais para falarem das suas boas experiências com esses suplementos. Assim como acontece com a indústria de remédios. Isso é ético. É um profissional que está falando do que ele viu em estudos científicos e na prática dele diária, ok? De bons resultados.
Agora, também existe o outro lado da moeda. Gente que é paga para falar bem de coisas que tem poucos estudos científicos respaldando, ou estudos de baixa qualidade, ou que não tem evidências positivas e até coisas contrárias, tá? Mas que se vendem para poder falar bem. Isso acontece tanto com suplementos quanto com remédios. Então, não dá para você queimar suplementos ou estratégias não medicamentosas dizendo que tem gente que está ganhando dinheiro com isso lícita e ilicitamente. Por quê? Porque isso acontece com os remédios também. Tem muita gente ganhando para falar bem de remédios, até mais do que deveriam, ok? E que aquilo não é tão bom assim para a maioria das pessoas, ou advogando em favor porque recebeu patrocínio direto para falar em favor. Então, não dá para o artigo querer falar, ei gente, cuidado, porque tudo que tenha sido falado por um profissional de saúde que foi pago para falar daquilo, não deve ser considerado ciência, é pseudociência, é pseudomedicina. Então você está condenando mais da metade dos remédios que estão no mercado, tá? Não deveriam ser usados então, porque há conflito de interesse entre quem fala bem deles, seja em livros, seja em estudos científicos, seja em palestras, em congressos, porque acontece para os dois lados, ok? Não dá para você classificar de baixa, de pseudomedicina, isso, tá? E vamos falar um pouco de pseudomedicina? O que é medicina? De acordo com o dicionário, medicina é o conjunto de conhecimentos relacionados a manter a saúde, a prevenir que você tenha um agravo à saúde, a tratar e curar doenças, traumatismos e afecções em geral. Ok, então pseudomedicina seria tudo que fosse falsamente atribuído a isso. Tudo bem. Quem é o pai da medicina? Hipócrates. O que Hipócrates valorizava? Prevenção, manutenção da saúde, fortalecimento da saúde, tratamento e cura. Tudo isso junto. Então, e ele falava que o principal para poder levar a saúde, se você quer ver, eu falo sobre isso no icaro.med.br/Hipócrates. É o juramento de Hipócrates que todo médico faz quando se forma. Ou seja, é valorizado por toda a medicina, como o que é medicina. Ok? Só que a gente aprende na faculdade o mínimo sobre nutrição adequada como forma de fazer medicina. Então, pseudomedicina seria tudo que fosse contrário a isso. Contrário a prevenir, tratar e curar doenças, traumatismos e afecções. Em algum momento aqui está se falando que medicina é a falta de remédios? Negativo. Está se dizendo que remédios são fatores que ajudam na prática da medicina. Mas está se dizendo também, se a gente for valorizar Hipócrates, o pai da medicina, que toda a medicina valoriza, que nutrição, prevenção e fortalecer o organismo também são medicina. Então, se vitaminas e minerais, estratégias naturais, hábitos de vida, boas práticas de viver bem, de fortalecer o organismo são medicina, o que é pseudomedicina de você falar que tudo isso realmente ajuda, incluindo suplementos fitoterápicos quando bem prescritos? Então a gente tem que tomar cuidado porque tem gente por aí que está classificando de pseudomedicina tudo que é contrário aos seus interesses. Inclusive, aparentemente, quem escreveu esse texto para o JAMA, em 25 de janeiro de 2019. Foi publicado agora, anteontem. Ok? Aí, o que eles colocam? Colocam o seguinte, no parágrafo final aqui. Não dá para você dizer que é medicina, que é ciência médica, ciência em saúde, nada que não esteja embasado em artigos científicos amplamente aceitos pelas sociedades, pelas associações e pela medicina convencional. Gente, a medicina convencional valoriza principalmente remédios e tratamentos intraclínica e intra-hospitalares, muitas vezes até antiquados, mas que tenham respaldo principalmente da indústria farmacêutica e da indústria hospitalar. Ou seja, quem é que está dizendo o que é medicina? Será que quem está dizendo o que é medicina é 100% confiável pelo que diz, com todos esses conflitos de interesse por trás? É isso que de repente você tem que julgar. Por quê? Falar que uma coisa não deve ser utilizada até que tenha muitos estudos científicos confiáveis por trás daquilo, você tem que pesquisar o que é confiável.
Quem é que estabelece o que é confiável? E quem estabelece o que é confiável em si ou tem conflitos de interesses por trás, ganhando dinheiro direto ou indiretamente para dizer que aquilo é confiável? A gente está de um jeito hoje em dia que tem que ver tudo isso. E aí, o texto desses autores aqui, lembrando que eu estou falando do artigo The Rise of Pseudomedicine for Dementia and Brain Health, que eu divulguei, eu vou divulgar esse link para vocês depois no texto desse artigo que vai estar no icaro.med.br/pseudomedicina, para você abrir a sua cabeça que muitas vezes até bons profissionais de saúde resolveram somente acreditar no que as suas sociedades, associações, no que a medicina convencional fala, no que sai em revistas de prestígio, sem questionar muito. E eles podem estar praticando uma medicina incompleta, sabe? Uma medicina até obsoleta ou até prejudicial, justamente por acreditarem em quem não merece essa confiança cega. Ok? Então vai estar lá no icaro.med.br/pseudomedicina. E eles costumam colocam aqui no artigo, que as práticas alternativas e complementares frequentemente estão associadas a tratamentos que não resultam em bons resultados e que resultam em ganho financeiro direto ou indireto para quem pratica. Gente, isso é um comentário forte, tendencioso, equivocado e que só mostra o quanto esse texto, na minha opinião, ele é preconceituoso e não deve ser levado ao pé da letra. Porque me parece um texto que quer favorecer a indústria farmacêutica, tá? E a indústria que ganha com internações, com a doença das pessoas. E ao final eu vou comprovar que você tem que tomar cuidado com isso aqui. Aí ele fala, o que pode ser feito então para que os profissionais de saúde e você que pesquisa na internet não cair nas garras da pseudomedicina? Gente, volto a dizer, é claro que a indústria farmacêutica não é inteiramente má. Remédios estão ajudando nos tratamentos de muitas pessoas no mundo, só que eles não são a base da medicina de qualidade. Nunca foram, por definição, como eu provei nesse vídeo e eu provo no icaro.med.br/Hipócrates, tá? Dá uma olhada lá, tá bom? E no icaro.med.br/suplementos, tá? E a gente precisa ver que realmente existe pseudomedicina, existe gente praticando medicina que não é médico, existe gente praticando medicina de baixa qualidade, existe gente que ganha dinheiro para poder prescrever suplementos, tratamentos, remédios, sem que aquilo seja o melhor para você, sabe? Agora, não significa que a gente vai pegar, juntar o joio com o trigo e classificar tudo que não seja amplamente respaldado pela ciência convencional como só o que é aceitável e o que é medicina de verdade. Alto lá, cuidado, senão você pode ser vítima e deixar de considerar vários tratamentos, formas de prevenção e de saúde, de promoção à saúde que seriam eficazes. Aí ele coloca aqui o que pode ser feito para você identificar a pseudomedicina e ficar longe dela. Entender as motivações, né, que estão por trás de você que está procurando o melhor cuidado médico, sabe? E procurar entender melhor os pacientes e as suas motivações. Promover interpretação científica honesta de qualquer evidência científica, sabe? Associando riscos e custos. E dialogar sobre isso. Sim, dialogar com o paciente é fundamental, coisa que a medicina convencional tem se afastado, né? Rotular a pseudomedicina e o que é pseudomedicina como tal. Mas aí vem, quem está julgando isso? Seria uma pessoa que sabe tudo isso que eu falei sobre pseudomedicina para poder julgar adequadamente? Você tem que tomar cuidado com isso. Diferenciar o que seja dados de testemunhos bem-sucedidos do que sejam estudos científicos realmente íntegros e com limitações. Mais uma vez, passa por quem é que está julgando? Sugerir a exploração de interesses financeiros por trás daquela intervenção. O que deve ser feito também com quem te prescreve remédios. Porque se a indústria farmacêutica também patrocina muitos prescritores de remédios e gente que espalha informações e até sociedades e associações de classe que fazem os consensos, como é que fica? Marcas de azeite, marcas de margarina, a indústria alimentícia também patrocinam. E aí? Tá? Prover educação de qualidade sobre suplementos dietéticos e sobre os limites do FDA, né? As agências oficiais que respaldam
um remédio ou um suplemento ou não. Volto a dizer para vocês que quem não tem dinheiro para pagar o FDA nos Estados Unidos raramente consegue liberação ou consegue aquele selo de que foi aprovado pelo FDA. Aí muita coisa fica de fora, muita coisa até efetivamente útil, né? Colocar para os pacientes, olha isso que ele recomenda, que qualquer coisa que seja efetiva para doenças comuns já seria amplamente utilizada. Sério? Então nada de novo entra, né? Porque você só tem que confiar no que é amplamente utilizado. Então como é que entra algo novo? Como é que algo novo vai aparecer para poder ajudar? Ou algo velho que foi pesquisado, foi reconhecido como tal, ou voltou a ser utilizado? Fica difícil, né? Parece uma coisa para realmente promover remédios, né? E o último conselho é o único que presta, na minha opinião, sabe? É estabelecer uma relação de parceria com os pacientes, sabe? Para poder interpretar as opiniões e as interpretações do que realmente é pseudomedicina, sabe? Que coisa. E aí conclui no final das contas que todos os clínicos devem realmente entender o que é pseudomedicina, sabe? Unir forças para poder identificar o que é pseudomedicina, ter educação continuada tanto para pacientes quanto para médicos sobre isso e criar iniciativas para contra-atacar essas práticas. Volto a dizer, cuidado com quem escreve um texto desses, cuidado com quem divulga um texto desses como se fosse amplamente defensor do combate à pseudomedicina, porque às vezes uma pessoa dessas, ou um grupo desses, como é o caso desse texto, divulgado no JAMA, com todo respaldo, está dentro de uma revista científica, até parece uma coisa oficial quando sai numa revista científica. Tem que tomar cuidado com as motivações por trás de quem escreveu o artigo. Quer ver? Agora, de uns anos para cá, os artigos, textos e opiniões publicadas em boas revistas têm que vir com um tópico lá embaixo, que é conflito de interesses. E quando você vai lá no conflito de interesses, que quem escreve é obrigado a divulgar, você vê que vários dos componentes, dos integrantes do grupo que escreveu esse texto, tem relação com várias indústrias farmacêuticas grandes no mundo. Entendeu? Tô dizendo que tudo que está no texto deve então ser jogado no lixo? Não. Realmente a gente tem que tomar cuidado com pseudomedicina e pseudociências. Mas quando você vai ver, vários, se não todos, vários dos componentes, né, dos integrantes do grupo que escreveu esse texto, eles têm relação direta ou indireta com a indústria farmacêutica, recebendo pagamentos direto ou indiretamente, ou diretamente ou através de associações, ou servindo como consultores para a indústria farmacêutica, para ramos da indústria farmacêutica, ou para sociedades e associações que são patrocinados, direto ou indiretamente, pela indústria farmacêutica. Aí você entende o que está por trás de um texto desse. Tudo bem? Então, meu recado final para vocês. Hoje em dia, principalmente, não é só o que é amplamente aceito, o que é amplamente praticado em medicina, ou o que é amplamente respaldado por estudos científicos, que é confiável, que é útil em medicina. Você tem que tomar bastante cuidado, porque o seu profissional de saúde pode ser alguém que desavisadamente está levando aquilo como se fosse oficial e verdade absoluta e colocando em prática e dispensando outras coisas, até bem intencionado, mas por estar mal informado ou cheio de preconceitos na cabeça. Ok? Mas você também pode ter diretamente alguém que está ali praticando algo em você simplesmente porque recebe direto ou indiretamente para isso. E é claro que você pode sim ter alguém aplicando pseudomedicina, pseudo-saúde, pseudociência em você. Cabe a você, profissional de saúde que está me assistindo, e principalmente você que não é profissional de saúde, mas que está em busca do melhor para você, ler bastante, saber sobre o que é conflito de interesses, assistir os vídeos que estão lá no icaro.med.br/vídeos câncer, assistir o que está no icaro.med.br/pseudociência
icaro.med.br/Hipócrates e acima de tudo o que está no icaro.med.br/saúde, e você vê o que você vai acreditar. Sabe por quê? Você tem que ser o maior interessado na sua saúde, porque senão você vai acabar caindo nas garras de pessoas que você não sabe se as intenções são as melhores ou piores para estar te divulgando um conhecimento ou restringindo seu acesso, dizendo que algo não presta, que algo não é científico em algum tópico. Tudo bem? Eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico, formado por uma das melhores faculdades de medicina do país na minha época, há quase 20 anos. Meu site é o icaro.med.br e eu fico feliz de compartilhar informação de qualidade e respaldada cientificamente e ou por boas práticas em medicina e saúde há quase 20 anos. Um grande abraço e fiquem com Deus.